O ano é 1959. Um grupo de 9 estudantes jovens e experientes e um instrutor universitário veterano da Segunda Guerra saíram em uma expedição de esqui pelos Montes Urais na Rússia. No caminho, um deles não se sente bem e retorna para casa sem saber que era a última vez que veria o restante do grupo vivo. Semanas depois, seus corpos foram encontrados por uma equipe de busca em condições inexplicáveis e um tanto quanto bizarras. Os Montes Urais é a 7ª maior cordilheira do mundo. Sua grandiosa extensão do Ártico até o Cazaquistão torna uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. Em um passo de montanha dessas cordilheiras aconteceu um dos casos sem solução que mais intrigam investigadores, cientistas, repórteres e amantes de teorias da conspiração: o incidente do Passo Dyatlov. A região tinha o nome de Montanha da Morte na língua nativa Mansi. Após o evento, ficou conhecida como Passo Dyatlov em razão do nome do líder da expedição, Igor Dyatlov. No dia 26 de janeiro de 1959, um grupo de amigos do Instituto Politécnico de Ural saiu da cidade de Visay em um caminhão em direção ao Distrito 41 para uma expedição de montanhismo com destino à Montanha Torten. Nessa viagem, na traseira de um caminhão, o grupo ficou exposto ao frio por mais de 3 horas. Isso fez com que Yuri Yudin ficasse doente. No dia 27, eles começam a marcha rumo à montanha, mas a condição de Yudin piorou. Ele sentia dores nas costas devido a uma inflamação no nervo ciático. Continuar uma expedição a partir do 3º grau de dificuldade na qual era classificada era impossível sem se tornar um fardo. Então Yudin decidiu retornar. Eles discutiram o assunto e decidiram que Yudin iria continuar até o próximo ponto conhecido como o Segundo Norte, e lá tomaria a decisão final. No dia 28, Yuri Yudin percebe que não pode mais continuar, então volta para casa. A partir desse dia, o grupo segue com 9 integrantes no total, e a cada dia que passa as temperaturas caem gradativamente. No dia 30, a temperatura estava em torno de 17 graus negativos pela manhã, segundo o diário de Dyatlov. E fotos tiradas pelos grupos nos dias seguintes também comprovam condições climáticas instáveis na região, fazendo com que a jornada iniciasse uma desaceleração. Em 31 de janeiro, mais anotações confirmam que o clima daquela região piorava à medida que o tempo passava. O grupo deixou um estoque de alimentos e equipamentos em um vale arborizado para a viagem de volta ao Monte Torten. No dia seguinte, 1º de fevereiro, com a piora do tempo e a neve profunda, foram forçados a montar um acampamento depois de viajarem apenas 1,5 km até a encosta da montanha. Algumas pessoas especulam que Dyatlov se perdeu e não encontrou o passo. Relatos dizem que o grupo desviou do curso e acampou nas encostas da montanha em vez de descer da passagem em direção às árvores. O grupo não pretendia passar pelo passo. Eles queriam ganhar altitude e ficar no cume para passar uma noite mais fria. Yuri Yudin deduziu posteriormente que Igor provavelmente não queria perder a altitude que havia ganhado. Uma equipe de busca formada por estudantes e professores voluntários foi enviada no dia 20 de fevereiro pelos administradores do instituto, já que os familiares do grupo exigiram uma operação de resgate por não receberem nenhuma notícia do retorno. Logo depois, os militares e o exército se juntaram nas buscas com aviões e helicópteros. 6 dias depois encontraram a tenda rasgada e coberta de neve, com todos os pertences dos esquiadores ali dentro. E o mais intrigante é que em cima da cobertura de 5 a 10 centímetros de neve foi encontrada uma lanterna, sem neve por cima. Em seguida foi testada e estava funcionando perfeitamente. Pegadas deixadas pelo grupo puderam ser seguidas por 500 metros até a margem de um bosque onde o rastro terminava. E no dia 27 de fevereiro, a 1,5 km da tenda, sob um grande cedro antigo, foram encontrados os restos de uma fogueira e os 2 primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, descalços e vestidos apenas com as roupas de baixo. A 300 metros dali, mais um corpo reconhecido imediatamente como sendo Igor Dyatlov, e com a ajuda de cães encontraram a 630 metros da árvore Zina Komugorova. O corpo de Rustem Slobodin foi encontrado em 5 de março na ilha entre o cedro e a barraca, e entre onde Igor e Zina foram encontrados com uma fratura no crânio. A posição dos 3 indicava que estavam tentando voltar para a tenda. Dali em diante houve um período de exatos 30 dias até que, em 4 de maio, sob 4 metros de neve, em um barranco a 75 metros da árvore, os outros 4 corpos foram encontrados. 3 tinham ferimentos fatais.
Nikolai tinha um grande dano no crânio, que resultou em fratura extensa e microestilhaçada, e Dubinina e Zolotaryov possuíam grandes fraturas no peito e um padrão interessante. São muito similares em direção e força, apesar das diferenças de forma, altura e composição do corpo dos dois. Isso sugere que o que causou os ferimentos não foi um evento único e uniforme. Segundo o perito forense na época, a força necessária para causar esses danos teria sido extremamente intensa, comparada a de um acidente de carro, o que parece impossível em uma montanha com muita neve. E o mais intrigante é que não tinham ferimentos externos, como se tivessem sido atingidos por um alto nível de pressão, isso somado ao fato de ambos estarem sem os olhos. Além disso, o corpo de Zolotaryov, o mais velho do grupo, foi encontrado segurando uma caneta em uma das mãos e um pequeno bloco de notas na outra. Ele também tinha uma câmera pendurada no pescoço. Infelizmente, o derretimento da água danificou o filme. Mas a questão do porquê Zolotaryov saiu da tenda com a câmera permanece. O que foi tão importante que ele capturou na encosta da montanha naquele dia? Já Dubinina estava sem a língua, como descrito no relatório da autópsia. E se já não bastasse o fato bizarro de estar sem a língua, ficou mais estranho ainda considerando que os corpos anteriores tiveram autópsias mais detalhadas, e não há nenhuma explicação para deixar de investigar esse detalhe incomum no relatório final. Embora a temperatura fosse baixíssima, cerca de 30 graus negativos, e tivesse uma tempestade acontecendo, os corpos foram encontrados com poucas roupas. Alguns tinham apenas um sapato, enquanto outros estavam apenas de meias ou mesmo totalmente descalços. Alguns foram encontrados envoltos em recortes de roupas que pareciam ter sido tirados daqueles que já estavam mortos. Com tantas pontas soltas no relatório da autópsia, eis que surgem as teorias em torno do caso. Aqui vou citar apenas as mais conhecidas. A primeira delas é justamente a primeira a ser considerada na época: a avalanche. A hipótese mais plausível e, entre aspas, pé no chão, é que o grupo tenha sido surpreendido por uma avalanche inesperada. Alguns dos integrantes foram impactados diretamente por ela e tiveram seus corpos destruídos. Outros conseguiram fugir a tempo, mas morreram de hipotermia. Benjamin Redford, um escritor investigador e cético americano, que escreveu mais de 2.000 artigos sobre uma variedade de tópicos, incluindo lendas urbanas, mistérios inexplicáveis e paranormalidade, sugere como mais plausível que o grupo acordou em pânico e saiu correndo da tenda em que estava. Possivelmente porque uma avalanche havia coberto a entrada da tenda ou porque eles estavam com medo de que uma avalanche fosse iminente. Eles estavam mal vestidos e correram para a segurança da floresta próxima, onde as árvores ajudariam a diminuir a neve que se aproximava. Na escuridão da noite, eles se separaram em 2 ou 3 grupos. Um grupo fez uma fogueira enquanto os outros tentavam retornar à tenda para recuperar suas roupas, já que o perigo havia passado. Infelizmente, todos eles congelaram até a morte antes que pudessem localizar sua tenda na escuridão. Em algum momento, algumas das roupas podem ter sido recuperadas ou trocadas dos mortos. Mas de qualquer forma, o grupo de 4 pessoas cujos corpos foram severamente danificados foram pegos em uma avalanche e enterrados sob 4 metros de neve, e a língua de Dubinina provavelmente foi removida por predadores comuns. A ideia de que uma avalanche tenha causado a morte dos alpinistas tem sido questionada desde o início, já que muitas inconsistências a refutam. Começando com o fato de que se uma avalanche tivesse ocorrido, deixaria marcas evidentes na área. Uma delas é que as pegadas não deveriam estar no local, e como registrado um curto espaçamento entre as pegadas, sugere que eles não saíram correndo ou se arrastando da tenda, e sim andando. Os primeiros corpos encontrados deveriam tecnicamente estar debaixo de um grande volume de neve, e não apenas uma fina camada, assim como a tenda. Sem falar que as lesões teriam sido de natureza diferente das registradas. Interferência militar. A teoria é que o grupo Dyatlov tropeçou em uma área de testes militares que estavam provocando sons de explosões próximo à tenda e foram mortos por soldados soviéticos que protegiam a área. Relatos de luzes estranhas no céu na noite do incidente sugerem que os militares estavam conduzindo testes secretos de armas ou experimentos nucleares na área.
principalmente porque a última foto registrada pelo grupo mostra várias luzes próximas entre si, dando a ideia de que a imagem foi tirada apontando para o céu, e registrou mísseis ou foguetes, e assim que os militares perceberam a presença do grupo, imediatamente agiram para silenciá-los, justificando as lesões nos crânios, queimaduras e arranhões nas falanges e juntas dos dedos de alguns corpos, e incitando uma possível briga ou reação. Essa foto também corrobora com a teoria de OVNIs no local, mas essa teoria eu posso falar em outro vídeo mais detalhado. A presença de traços de radioatividade nas roupas dos montanhistas também alimentou a teoria. E outro aspecto é o fato de que o governo soviético rapidamente encerrou a investigação oficial e selou a área por vários anos. A explicação oficial dada pelas autoridades soviéticas foi que as mortes foram causadas por uma força natural desconhecida, e isso foi visto como insatisfatório e vago, e com razão. Aviso: este programa contém elementos de dramatização. É assim que termina o documentário do Discovery Channel produzido em 2014 intitulado Yeti Russo, o assassino vive, que traz a teoria que supostamente explicaria todas as pontas soltas do caso, começando com as lesões do grupo. O programa inicia com a premissa de que os ferimentos nos corpos das vítimas foram tão graves que só poderia ter sido uma criatura desumanamente forte, e dá uma grande importância na posição dos últimos que foram encontrados. Seus corpos estavam agachados e entrelaçados como se estivessem escondendo, sugerindo que estavam escondidos de algo que estaria caçando eles, digamos, um Yeti irritado. O programa dedica muito tempo ao mistério da língua perdida de Dubinina, porque essa é a base para trazer à tona o Yeti, e suas entrevistas enfatizam muito esse detalhe, que segundo os protagonistas, não teria outra explicação senão o famoso pé grande. Não que um corpo encontrado sem a língua não fosse estranho, que aliás é uma das coisas mais estranhas nesse caso. O que acontece é que se houvesse um Yeti, mesmo supondo que exista, é de longe a explicação menos provável. Porque ele teria arrancado apenas uma língua enquanto havia mais 8 por perto? Sem falar que haveria marcas no rosto de Dubinina que indicassem que foi arrancada violentamente. Outro ponto que levanta muita crença nessa teoria é a imagem que os estudantes registraram do suposto Yeti, que é a peça central do programa. Na imagem dá para ver uma figura fora de foco com uma silhueta humana, nos fazendo pensar em muitas coisas. E sim, a foto é real. Mas analisando a imagem, vemos rastros que levam até a criatura e coincidentemente Nikolai aparece em outras fotos do mesmo rolo de filme. Provavelmente era a vez dele de abrir trilha na neve à frente do grupo. Em uma das fotos ele está na mesma posição da imagem misteriosa, com a sua jaqueta e capuz, e sem a mochila, o que nos leva ao fato de que a criatura nas fotos nada mais era do que Nikolai. Se não fosse, o grupo teria mencionado algo em seu diário. Na verdade, mencionaram, não sobre a imagem nem nos diários, mas em um jornal em que eles levaram consigo, e o programa faz questão de mostrar isso, porém fora de contexto, dizendo: de agora em diante, sabemos que os bonecos de neve existem. Mas no artigo original, claramente percebe-se que os estudantes não estavam relatando o avistamento, e sim fazendo uma piada sobre si mesmos por estarem na mesma localização da citação completa, que diz: de agora em diante sabemos que os bonecos de neve existem. Eles podem ser encontrados nos Urais do Norte, próximo à montanha Otorten. No final do programa, depois de toda a dramatização, a equipe admite que não conseguiu nenhuma evidência real de que um Yeti existe e de que ele seria o responsável pela morte dos estudantes. Mas há uma explicação mais simples para o que pode ter acontecido ao grupo, que aborda as principais questões, e não é sobre Yetis enfurecidos e famintos de língua ou conspirações militares russas. Eles foram apanhados numa avalanche. Sim, mais uma vez a avalanche veio com mais força, ou melhor, menos força, porém tão perigosa quanto. Pelo menos é o que dizem os cientistas suíços Alexander Puzrin e Johann Golmi, que mencionam um deslizamento de neve pequeno e com características bastante específicas, conhecido como avalanche de placa. Avalanches de placa acontecem quando há bastante vento depositando neve fresca sobre um chão já coberto com neve. Assim surgem duas camadas de neve que não se misturam. A camada de cima, mais recente, pode se desprender da de baixo e deslizar em blocos ou placas. Eles descobriram em seus modelos de testes que se o grupo estivesse dormindo de costas em determinada posição na barraca, o ângulo em que a neve os atingiria seria suficiente para quebrar os seus ossos.
Inserindo todas essas variáveis em simulações de computador, a equipe viu que seria possível sim que esse tipo de avalanche pudesse ter ocorrido justamente naquele local. Como ela foi pequena e repentina, não deixou muitos sinais para os investigadores que chegaram semanas depois. Os estudantes que não foram atingidos diretamente podem ter rasgado a barraca para fugir, ajudando a carregar os feridos e, infelizmente, todos acabaram sucumbindo ao frio extremo. As peças que não se encaixam nesse caso são, como em muitos outros casos, o gatilho para novas teorias e inúmeros outros mistérios não resolvidos, incluindo mutilações de gado e pessoas desaparecidas. A única coisa que se sabe com certeza sobre o incidente do Passo Dyatlov é que as informações sobre o que aconteceu são fragmentárias e incompletas. Há muitas razões para isso, incluindo o fato de não haver testemunhas oculares, os corpos só foram recuperados meses depois, a investigação russa pode não ter sido tão completa quanto deveria, foi durante o período da Guerra Fria e assim por diante. Existe uma expressão russa que diz: se não há corpo, não há caso. Será que essa expressão se aplica ao caso Dyatlov? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!